no trabalhar de Deus em favor das nossas vidas, à medida que nós o buscamos. Por isso o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e lhe mostrarei coisas grandes ou firmes e ocultas que não sabes. Ou seja, quando você clama, você se coloca na posição de estar recebendo da parte de Deus a revelação de coisas grandes que você não conhece. Mas para isso você tem que clamar, para isso você tem que buscar. Por isso que a Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Ou seja, a ação primeiro começa em nós, e a reação vem da parte de Deus. Deus está pronto a responder com cura, amém? Deus está pronto a responder com restauração, com vitória. Deus está pronto a responder com milagres, se necessário for. Mas para isso eu tenho que dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero, eu preciso, eu creio, eu estou buscando a tua face, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por estarmos na tua casa, mais uma vez reunidos na tua presença, como igreja do Senhor, para declararmos que este lugar é um lugar de bênção, para declarar que este lugar é um lugar de vitória, para declarar que este lugar é um lugar de milagres, para declarar que este lugar é um lugar de maravilhas, mas acima de tudo, para declarar que este lugar é um lugar de encontro, ó Deus, com o Senhor, aleluia. É um lugar onde nós nos encontramos contigo em fé. E acredito eu, Senhor Deus, ó Pai, que à medida que nós nos colocamos na tua presença, ó Deus, o Senhor faz, ó Deus, o Senhor opera, o Senhor libera dos céus aquilo que precisa ser liberado sobre as nossas vidas aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai, eu quero consagrar diante do Senhor este lugar, eu quero consagrar a Ti este santuário, este templo, este culto, meu Pai, que nós já estamos prestando ao Senhor, desde o momento que nós saímos da nossa casa. Eu quero demanto e derraçúbia, alamasui andaramassou, andai assou derrai, alamasui derrai, endeve as subicovas nébrias. Em nome de Jesus Cristo, eu quero entregar alamasou derraçúias, este lugar em tuas mãos, Senhor, e pedir que o Senhor venha operar, que o Senhor venha agir no nosso meio, que o Senhor venha determinar a tua vitória, a tua bênção, ó Deus, o teu mover sobre as nossas vidas, e ao mesmo tempo que o Senhor venha determinar a derrota do inimigo, lemanto como anassi anderras, deste como novo e acérquias, neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Vai operando no nosso meio, vai determinando o teu propósito em cada coração, porque estamos aqui para te dar a glória, o louvor, a adoração, ó Deus, o culto que lhe é devido. Desde já, Pai, recebe, ó Deus, a nossa gratidão, ó Deus, recebe a nossa adoração, porque o Senhor, ó Pai, ó Deus, é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que nos salvou, o Senhor é aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nesta noite nós estamos aqui para declarar a tua glória sobre as nossas vidas, para declarar a tua vontade sobre as nossas vidas, em demanto e derraçúbia, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece a realidade de cada pessoa, ó Deus, que virá a este lugar nesta noite, dos que já estão aqui e aqueles que porventura ainda estão vindo para cá. O Senhor conhece, ó Deus, aqueles que precisam de cura, o Senhor conhece aqueles que precisam de restauração, o Senhor conhece aqueles que precisam de, ó Deus, de soluções, ó Deus, na sua casa, na sua família. O Senhor conhece aqueles que precisam de renovação espiritual na fé. O Senhor conhece a todos, Pai. Eu te peço, visita a todos dentro das suas necessidades. Eu entrego, meu Pai, as nossas vidas, eu entrego este culto a Ti em oração, determinando e declarando neste lugar, meu Pai, a Tua glória, ó Deus, e o Teu mover sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia. Nesse momento eu peço que você se assente. Eu vou estar ministrando a palavra. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, um texto que Deus fala muito ao meu coração. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Josué, capítulo 1, do 1 ao 9.
Diz assim a palavra de Deus: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? O Senhor é contigo por onde quer que andares. Queridos, esse texto aqui, ele é tremendo, porque ele fala de um dos momentos mais importantes da vida de Josué. Eu digo assim que a nossa vida, ela é feita de momentos decisivos. O que é um momento decisivo na vida de alguém? É aquele momento onde você ou vai ou racha. Sabe aquela situação onde ou você vai, ou você avança, ou você fica, ou você retrocede. Mas você tem que decidir em que ponto da caminhada você vai ficar. Então Josué, ele estava aqui numa situação em que ele tinha que avançar, mas não estava fácil para ele avançar, porque ele estava prostrado diante das situações, diante dos problemas, diante das dificuldades que ele havia enfrentado. E eu quero dizer para você, querido, nessa noite, as dificuldades da vida, elas muitas vezes nos abatem, e muitas vezes elas têm o poder de tirar as nossas forças. Às vezes, quando nós somos confrontados com circunstâncias da vida, e elas batem muito forte na nossa vida, nós muitas vezes perdemos a força, perdemos a capacidade de avançar, perdemos a capacidade de prosseguir, entramos em crise. E nós vemos aqui Josué em crise, ele estava em crise. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, porque agora ele estava sozinho, ele não estava mais ao lado de Moisés. Moisés era o grande líder, né? E agora Moisés não está mais com ele. Moisés estava morto, Moisés havia partido, e agora ele teria que dar continuidade a tudo aquilo que Deus começou na vida do povo, através de Moisés, mas agora essa continuidade, ela seria dada através da liderança de Josué. Ele teria que substituir aquele que para ele se tornou um referencial maior de liderança, de espiritualidade, que não estava mais ali. Ele estava agora se sentindo só na presença de Moisés. E é difícil quando a gente muitas vezes se sente só da presença de alguém que faz muita diferença na nossa vida, né? Imagina você caminhar 40 anos com uma pessoa, se apoiando naquela pessoa, e de repente aquela pessoa não está mais ali, mas você tem que continuar caminhando, você tem que continuar avançando. Mas ele estava em crise, o coração dele estava em crise. E o que é a crise? A crise é aquela situação que nos desestrutura, nos desestabiliza, é aquela situação que tira o nosso chão, que tira a nossa segurança, né? Quando a crise chega, a gente fica desestabilizado, inseguro, né? A gente fica numa situação onde a gente não sente segurança para avançar. E a crise, ela pode ser coletiva, mas ela pode ser pessoal. Por exemplo, hoje se fala em crise, né? Imagine as pessoas que estão vivendo lá na faixa de Gaza. Será que elas estão em crise, irmãos? Será que aquelas pessoas estão em crise?
em função da guerra, em função da falta de alimento, em função das condições precárias que eles estão vivendo ali. É uma crise terrível, é uma crise que traz todo dia para o coração deles medo, que traz ao coração deles uma aflição profunda na alma, porque é uma situação que eles não têm como resolver. Eles estão lá à mercê de tudo que está acontecendo, né? Então eles estão vivendo uma crise ali, né? Existe a crise econômica, existe a crise produzida pelas guerras entre as nações, existe aquela crise que é produzida pela má gestão dos recursos de uma nação, e muitas vezes isso gera crise econômica num país. Enfim, existem muitas crises, mas muitas vezes a crise ela é na sua vida. Às vezes a crise ela está acontecendo com você. A falta de dinheiro ela está mais concentrada no seu bolso. Quem já passou por isso? Parece que a crise ela se concentrou mais no teu bolso, financeiramente falando. Está todo mundo com dinheiro, menos você. Às vezes parece que a crise em relação à doença, à enfermidade, também é algo muito relacionado à sua vida pessoal. As pessoas estão com saúde, mas você está passando uma crise porque você está enfrentando uma enfermidade, uma doença que entrou na sua casa e não pediu licença, ela está lá, né? E você está passando essa crise. E às vezes também existe a crise familiar, que é aquela crise que se instalou na sua casa, na sua família, em função de conflitos, em função de desentendimentos no lar, em função de pessoas que saíram da presença de Deus, estão vivendo fora da presença de Deus. E quando você olha para essa realidade, aquilo te machuca, aquilo te fere, aquilo te maltrata, porque você serve a Deus e quer que aquelas pessoas também sirvam a Deus. Às vezes os pais, né, Carlinhos, estão na igreja, mas os filhos não estão. E aí a gente vive aquela crise existencial dentro da nossa casa, que muitas vezes se manifesta através de conflitos, de dificuldades, de problemas, que são gerados em função de muitas vezes vermos os nossos filhos longe dos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não importa se a crise ela é coletiva, não importa se a crise ela é global ou se a crise ela é pessoal, o que importa é que existe um Deus que se manifesta nas nossas crises. Existe um Deus que se manifesta na crise daqueles que o servem, para mostrar que Ele está atento às nossas necessidades, para mostrar que Ele nos ama e que Ele está presente do nosso lado, quando nós estamos enfrentando a nossa crise, seja ela qual for. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus se manifesta nas crises, amém? Fala para o seu irmão aí, Deus se manifesta nas crises. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, mas se você conhece a Deus, se você serve a Deus, tenha certeza, dentro da tua crise, Deus irá se manifestar. Deus irá se manifestar, primeiro, para demonstrar para você que Ele ama a tua vida, e Ele está atento ao que você está passando, Ele está olhando para as suas necessidades com atenção. Deus estava olhando para Josué, Deus estava olhando para o coração de Josué, e Ele se mostrou presente ali na vida de Josué, mostrando para Josué que no momento da sua crise, ele não estava sem a presença de Deus. Às vezes, queridos, vamos soltar a presença de pessoas, mas nunca vai nos soltar a presença de Deus. E é interessante que Deus não apareceu ali numa visão, Deus não apareceu ali numa forma corpórea ou angelical. A Bíblia diz que Deus falou com Josué. Como é que Deus se manifestou? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Ele olhou para Josué e viu que Josué estava triste, desanimado, frustrado, com medo. Ele viu tudo isso no coração de Josué: tristeza, desânimo, frustração, medo. E por isso ele estava prostrado ali, ele não conseguia caminhar. E eu quero perguntar para você, o que é que Deus vê no teu coração hoje? Será que no teu coração hoje tem medo? Será que no teu coração hoje tem frustração? Será que no teu coração hoje tem tristeza? Será que no teu coração hoje tem desânimo? No coração de Josué tinha tudo isso: desânimo, tristeza, medo, frustração, e isso estava impedindo Josué de caminhar. E muitas vezes, queridos, o que nos impede de caminhar não é o que está fora, é o que está dentro
de nós. São as situações internas da nossa vida que muitas vezes estão atuando dentro de nós como inimigos interiores da nossa vida. Às vezes nós falamos muito do diabo, mas muitas vezes não é o diabo que está nos parando. São situações que nós carregamos dentro de nós mesmos. Por exemplo, o desânimo, o medo, a tristeza, a frustração. Isso pode parar você, sem que necessariamente o diabo esteja agindo. E Deus viu isso no coração de Josué. Josué ele estava sentindo tristeza, desânimo e frustração, essas três situações em função do seu passado. Porque ele olhava para trás, ele olhava para a morte de Moisés e ele sentia o quê? Tristeza. Ele olhava para a morte de Moisés e ele sentia desânimo. Ele olhava para a morte de Moisés e ele sentia frustração, porque ele queria que Moisés estivesse lá. Então, essas três situações que estavam impedindo Josué de caminhar eram situações relacionadas ao seu passado. E às vezes tem coisas que estão relacionadas ao nosso passado que a gente precisa deixar no passado, porque senão a gente não avança. Agora, o medo era algo relacionado ao futuro. Era aquela situação em que ele estava pensando assim: agora eu vou ter que conduzir esse povo, e esse povo já deu problema para Moisés. Esse povo é teimoso, esse povo um dia está de um jeito, um dia está de outro jeito, um dia está feliz, outro dia está murmurando. E ele começava a pensar: será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Aí vem o que? O medo, a insegurança. Então tudo isso estava no coração de Josué. Só que Deus estava lá dizendo: Josué, com medo, com tristeza, com desânimo, com insegurança, com todas essas situações, você vai avançar. Essas situações não podem te segurar, essas situações não podem te impedir de caminhar. Talvez nessa noite existam algumas dessas situações dentro de você impedindo você de caminhar. E Deus, assim como Ele levantou Josué, Ele quer levantar você aqui nessa noite. Que à medida que Josué foi ouvindo a palavra de Deus, à medida que ele foi ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus foi entrando no seu coração, ele foi se fortalecendo, ele foi recebendo força, ele foi recebendo poder, ele foi sendo levantado pelo Senhor. E aquela mesma palavra que levantou Josué naquele dia, está aqui para levantar você hoje. Amém? Porque a palavra de Deus é poderosa para levantar quem está prostrado, para levantar quem está caído. Por quê? Porque ela é libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará. É ela que nos liberta do medo, é ela que nos liberta da mágoa, é ela que nos liberta do desânimo, é ela que nos liberta da tristeza. À medida que ela vai entrando no nosso coração, ela vai nos libertando. Então, quando a gente fala de culto de libertação, essa libertação ela está muito associada à nossa relação com Deus através da sua palavra. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: Deus é grande ou Deus é pequeno na sua vida? É fácil, né? Todo mundo vai dizer: é grande, pastor. Mas eu vou dizer assim: depende do quão perto você está de Deus. Depende da proximidade. É que nem a história daquela criança, já contei aqui uma vez, que estava com o pai na rua e viu um avião lá no céu. Quantos já ouviram essa história? Nossa, que avião pequenininho. Aí o pai levou ele no aeroporto. Chegou lá, pertinho do avião, ele viu que aquele avião era enorme. Aí ele falou: mas pai, é o mesmo avião, mas por que ele está gigante aqui? O pai falou: porque quando você viu lá no céu, você estava longe. Agora ele está grande porque você está perto. Quando você olhou ele de longe, ele era pequeno, mas quando você chegou perto, você viu que ele é grande. Deus é grande ou Deus é pequeno? Depende do quão perto você está dele. Se você está perto de Deus, se você está se enchendo da palavra de Deus, se você está recebendo aquilo que a palavra de Deus traz como revelação da grandeza de Deus, Deus vai ser grande para você. Os problemas vão vir
e você vai tirar com facilidade, você vai passar com facilidade, porque você está perto de Deus. Mas se Deus está longe de você, os problemas ficam grandes. Quando Deus está grande, os problemas ficam pequenos. Mas quando Deus está pequeno, os problemas ficam gigantes. Por que Davi venceu Golias? Porque Davi, ele estava muito perto de Deus. Sim ou não, irmãos? Todo mundo ficava olhando para o tamanho do gigante, para a grandeza do gigante, para a grandeza da espada do gigante, para a grandeza do escudo do gigante, para a grandeza do tamanho do gigante. Porém, Davi, ele estava impressionado com a grandeza de Deus. Quem é esse incircunciso? Quem é esse homem para afrontar aquele que realmente é grande? Então Davi, ele teve coragem, ele teve disposição, ele teve, irmãos, a capacidade de enfrentar de cabeça erguida um problema que era grande, porque para ele Deus era muito maior. E muitas vezes nós começamos a ver os problemas muito grandes porque Deus está pequeno na nossa vida, porque a gente está distante de Deus. Então Deus é grande quando você está perto dele. Amém, irmãos? Deus é grande quando você está pertinho dele, quando você está ali se enchendo da sua palavra, em oração, na presença de Deus. Ele fica grande. Dentro de você ele fica grande, dentro do seu coração ele fica grande, na sua perspectiva de fé ele fica grande, porque Deus, a gente sabe que Deus é grande, a gente sabe que Deus é acima de todas as coisas, mas não basta saber, a gente tem que estar perto para crer que Ele é grande. É a sua proximidade que vai determinar isso. E Josué, ele estava olhando demais para o problema. Por que Deus disse assim: Moisés, meu servo, é morto? Josué não sabia que Moisés tinha morrido, irmãos? Precisava Deus chegar ali e falar para ele: ó, Moisés está morto? Não havia essa necessidade, sim ou não? Mas por que Deus fala? Para mostrar para Josué que ele estava vendo que a sua atenção estava na perda. A sua atenção estava voltada para a perda. E Deus disse: eu estou aqui para te mostrar o ganho. Porque quem fica olhando para a perda, perde a visão do ganho. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite: você está olhando para a perda ou você está olhando para o ganho? Você está olhando para as coisas que você perdeu, para as situações ruins que aconteceram, ou você está olhando para as coisas tremendas que Deus vai fazer na sua vida? Você está olhando para as coisas ruins do seu passado, ou você está olhando pela fé para as coisas maravilhosas que Deus tem para entregar para você no presente e no futuro? Quem quer receber as coisas grandes de Deus que estão no presente e no futuro? Então pare de ficar olhando para aquilo que já morreu. Pare de ficar olhando para aquilo que tem que estar enterrado, porque quem está morto tem que estar enterrado. Tem coisas na sua vida que você tem que enterrar. Se você não enterrar, não morre. Tem coisas na sua vida que você precisa enterrar, jogar a pá de terra em cima e sepultar. Tem muito crente trazendo coisas que já morreram como se elas estivessem vivas. Existem contendas que precisam ser sepultadas, amém, irmãos? Desentendimentos que precisam ser enterrados. Existem, irmãos, manias que nós temos que sepultá-las, porque se você não sepulta uma mania, um comportamento errado, ele continua vivo, e ele pode te matar lá na frente. É que nem a história daquele camarada que pegou um filhotinho de sucuri e começou a criar quando era pequenininha. Só que o sucuri cresce, sim ou não, irmãos? Cresce. É
Ela pode ser pequenininha assim, mas com o tempo ela pode ficar com 8 metros, 10 metros. E ela cresceu. E um belo dia ele não tinha a comida. Sabe o que virou a comida? Ele. Aquilo que ele pegou pequeno se tornou grande e engoliu ele. Aquilo que você não mata enquanto é pequeno pode crescer e lá na frente pode matar você. Então uma mágoa, se ela está pequenininha, mata ela agora. Uma disposição errada, se ela está pequena, mata ela agora. Tem coisas que nós temos que sepultar. Por quê? Porque Deus está dizendo, está morto. Por que você ainda insiste? Você está morto. Está morto. Não insista com o que está morto. Né, Luiz? Morreu o velho homem. Luiz, eu batizei ele semana passada, e graças a Deus ele falou: pastor, de lá para cá, muita coisa ruim na minha vida acabou, morreu. Porque quando a gente aceita Jesus de coração, entendendo que Jesus é a manifestação pessoal, perfeita da graça de Deus, e o recebemos de todo o nosso coração, e nos batizamos, irmãos, o batismo, ele se torna um momento assim, de separação mesmo, de tudo aquilo que representava a morte na nossa vida, para vivermos aquilo que tem que representar a vida na nossa vida. A Bíblia diz: sepultados com Cristo pelo batismo, ressurgimos para vivermos em novidade de vida, ou para vivermos uma nova vida. O que era presente na nossa vida e que tinha cheiro de morte, significado de morte, tudo aquilo ficou sepultado. A cada dia nós temos que olhar para o nosso passado e sepultar ele. Amém, irmãos? Crentemente, irmãos, não pode, né? Ou não deve. É como se Deus falasse assim: ó, está morto. Isso tem que estar morto na sua vida. Por que você ainda está fazendo isso, tratando isso como se estivesse vivo? Então Deus se manifestou ali na vida de Josué para mostrar para ele que estava morto, tinha que ser deixado para trás. E agora ele tinha que olhar para frente, porque coisas novas e tremendas da parte de Deus ele estaria entregando para Josué. É como se ele dissesse: eu tenho um plano de bênção na tua vida, eu tenho promessas para se cumprir, mas para isso você tem que se levantar. Levante-se, Josué, levante-se do desânimo, levante-se da tristeza, levante-se da decepção, levante-se do medo. Por quê? Porque eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Irmãos, Deus não está interessado em crente que está prostrado diante de medo, diante de desânimo, diante de tristeza, diante de frustração, porque você prostrado diante dessas coisas, não existe ganho para o reino de Deus. Você entrega ao desânimo, você entrega a tristeza, você entrega a decepção, você entrega ao medo, não existe ganho para você e não existe ganho para Deus. Então Deus trabalha para tirar do teu coração essas coisas, porque elas só servem para atrapalhar o seu caminhar, elas só servem para atrapalhar o avanço que você tem que buscar no propósito de alcançar as bênçãos que Deus tem para entregar para você, o cumprimento das promessas que Ele tem na sua vida. E isso começa quando nós ouvimos a palavra de Deus. Olha só o que Deus disse para Josué: então somente esforça-te de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido aí? Então guarda a palavra. O que é guardar a palavra? É deixar a palavra dirigir a sua vida, é deixar a palavra conduzir os seus passos, é deixar que os princípios da palavra, as diretrizes da palavra, os modelos de Deus estabelecidos na sua palavra dirijam a sua vida. O que acontece? Você começa a se tornar próspero, você começa a se tornar uma pessoa bem sucedida. Irmãos, quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê o coração do ser humano cada dia mais insensível, sim ou não, irmãos? Cada dia mais insensível para amar, cada dia mais insensível para ser justo, para ser correto, para ser honesto nos seus negócios. A gente olha o coração do ser humano hoje, o que a gente vê? A gente vê um coração fechado para reconhecer erros, para reconhecer falhas, sim ou não, irmãos? Um coração fechado para perdoar as pessoas, ou aqueles que trouxeram algum tipo de prejuízo, ou que feriram e machucaram, né? Nós vemos um coração assim, por quê? Porque o coração das pessoas não está sendo dirigido pela palavra de Deus. O que está dirigindo o coração das pessoas? Os modismos do mundo. O que está dirigindo o coração das pessoas? As ideologias do mundo, as filosofias do mundo. Por isso o ser humano hoje a gente vê o ser humano hoje mais violento, mais insensível, mais distante de Deus, mais incrédulo. Por quê? Porque não é a palavra de Deus que está dirigindo o coração das pessoas. Mas nessa noite, neste lugar, eu quero declarar que neste lugar, as pessoas que estão aqui vão ser dirigidas pela palavra de Deus, amém? Eu quero declarar neste lugar que quem está aqui porque quer que a sua vida seja guiada e dirigida pela palavra. E à medida que essa palavra entra no seu coração, ela vai te libertando de você mesmo, ela vai te libertando do seu eu carnal, ela vai te libertando do ser humano comprometido com o pecado que você já foi. Porque, irmão, salvação não é só libertação da condenação do pecado, mas é também libertação do domínio do pecado. E isso acontece quando a palavra de Deus entra no nosso coração, porque ela vai nos santificando, ela vai nos santificando. O Senhor Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. À medida que nós nos enchemos da palavra, ela nos santifica, ela vai nos libertando de nós mesmos. Sabia que você precisa ser liberto de você mesmo? Das tendências enganosas do seu coração? E quem é que faz isso? Deus, através da sua palavra. Deus quer que os seus servos se levantem. É tempo da igreja se levantar, irmãos. É tempo da igreja batista em Itatiaia se levantar para pregar o evangelho de Jesus em todos os cantos dessa cidade. É tempo de nós nos levantarmos como igreja do Senhor e como servos do Senhor para vivermos o evangelho de Cristo de uma maneira impactante e de uma maneira tão extraordinariamente transformadora que as pessoas vão olhar para nós e dizer: se esse Jesus mudou a sua vida, eu quero ele na minha vida também. Eu quero esse Jesus na minha vida. Simplesmente porque elas estão vendo em nós o efeito da transformação que Cristo opera na vida daqueles que se deixam guiar e dirigir pela sua palavra. Irmãos, a nossa vida, através das nossas atitudes, ela fala do governo de Cristo na nossa vida, amém? A nossa vida, através das nossas atitudes, das nossas palavras, na maneira como nós lidamos com as pessoas, ela fala do governo de Cristo, da autoridade de Cristo, da presença de Cristo em nós. É tempo de nós nos levantarmos para exaltar a Cristo e para diminuir a nós mesmos. Para que Cristo seja engrandecido, você tem que diminuir.
O problema é que nós não queremos diminuir. O problema é que nós não queremos sumir de cena, sair de cena. Para que Cristo possa ser engrandecido, você tem que sair de cena, para que Ele entre em cena. Amém, irmãos? Quando você é aquele pai que chega na sua casa e estende a sua mão pelos seus filhos e abençoa e declara que eles serão obedientes, que eles serão servos de Deus, repreende o mal, mesmo que eles queiram discutir com você, mas você ministra a palavra de Deus, ministra a bênção sobre a vida deles. Nesse momento você está saindo de cena e Jesus está entrando em cena. Amém? Jesus está entrando em cena. Jesus está entrando em cena. O problema é quando nós chegamos e fazemos tudo diferente. A gente chega, bate boca, recebe xingamento, a gente xinga também. Aí o que acontece? Jesus sai de cena, porque nós estamos entrando em cena. Aí Jesus sai de cena. Eu quero perguntar para você: quem precisa entrar em cena na tua casa lá? Você ou Jesus? Quem precisa aparecer mais dentro da sua casa? Você ou Jesus? Quem precisa aparecer mais dentro do seu casamento? Você ou Jesus? Quem precisa ser exaltado mais na sua vida? A sua vontade ou a vontade de Jesus? Quem quer que a vontade de Jesus seja exaltada na sua vida aí? Deus se manifesta, irmãos, nas nossas crises, porque Ele não tem prazer em ver o servo dele desanimado. Ele não tem prazer em ver nenhum servo ou serva dele triste, desanimada, frustrada, com medo. Ele se manifesta para nos levantar nessas situações, dizer: filho, filha, eu vim para resolver o teu passado, toda a tristeza do seu passado, toda a frustração do seu passado, todo o desânimo do seu passado e todo o medo que você tem do seu futuro, eu vim para resolver. Eu vim para resolver. Irmãos, sentir medo, sentir desânimo, tristeza, frustração, isso não é pecado. Isso não é problema. O problema é quando a gente se entrega. A gente se entrega à tristeza, a gente se entrega ao desânimo. Passar pelo desânimo é uma coisa, se entregar ao desânimo é outra, bem diferente. Então eu quero dizer para você nessa noite, que está passando pelo desânimo, você que está passando pela tristeza, você que está passando pela frustração, você que está passando por algum tipo de medo, eu quero profetizar e declarar aqui de forma profética, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus está quebrando a cadeia do medo na sua vida. Deus está quebrando a cadeia do desânimo. Deus está quebrando a cadeia da tristeza. Deus está quebrando as cadeias da frustração na tua vida hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque não há ganho na sua vida em viver desanimado, frustrado, triste e com medo. Deus não quer isso para você. E eu confesso, irmãos, que eu penso que nesse tempo eu nunca vi tanto crente desanimado, tanto crente triste, tanto crente frustrado e tanto crente com medo dentro das igrejas. Nunca vi. É um tempo assim difícil. É um tempo onde existem muitos Josués vivendo momentos decisivos da sua vida, mas prostrados diante de medo, diante de frustração, diante de desânimo, diante de tristeza. Mas o Senhor está trabalhando para quebrar e destruir isso na sua vida. Amém? O Senhor está trabalhando porque Ele quer ver você avançar, porque Ele quer ver você conquistar as promessas que Ele tem para você. Josué estava a um passo de conquistar as promessas. Ele estava do lado do Jordão, que era o lugar que separava ele das promessas, ao outro lado. Sabe o que é você caminhar 40 anos e você chegar de frente para a bênção e no finalzinho você desanimar? Você está com a mão na taça, está com a mão no prêmio, e aí você começa a pensar em desistir. Às vezes, no momento que você está mais perto
de alcançar aquilo que Deus disse que te daria, é o momento que você é mais tentado a desistir. Por isso eu digo para você, persevera mais um pouco, porque o que Deus tem contigo está bem pertinho de você. Amém? O que Deus tem contigo está a um palmo da sua mão. O que Deus tem contigo está a passos de você alcançar. Mas você não pode desistir. Você não pode parar. Você não pode jogar a toalha. Deus se manifesta nas nossas crises, irmãos, para mostrar que Ele vai dar vitória, que Ele vai cumprir a promessa. Mas esforçar e ter bom ânimo cabe a nós. Amém? A parte de Deus é te dar a bênção. A parte de Deus é te dar a vitória. Mas se esforçar e ter bom ânimo é a tua parte. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué é o seguinte: vocês vão entrar na terra. A terra está aí. É uma terra que manda leite e mel. Terra abençoada. Porém, tem que ter esforço. E tem que ter bom. Como é que está o teu ânimo? Como é que está o seu ânimo hoje para caminhar em direção às promessas de Deus? Queridos, as promessas de Deus se cumprem na vida de quem se esforça. E nós precisamos nos esforçar, irmãos. Em alguma situação da nossa vida, Deus está exigindo de nós um esforço. Se nós queremos alcançar as promessas de Deus, nós temos que nos esforçar para permanecermos fiéis a Deus até o fim. Para permanecermos fiéis ao Senhor no momento em que muita gente está sendo infiel a Deus. Nós precisamos nos esforçar para caminhar no caminho estreito, quando uma grande multidão de gente está caminhando no caminho largo. Nós temos que nos esforçar para continuar fazendo o que é certo, quando a gente vê todo mundo fazendo o que é errado. Nós temos que nos esforçar, irmãos, para ter uma vida cheia do poder de Deus, uma vida consagrada a Deus, uma vida cheia da presença do Espírito Santo, orando, meditando na palavra, estando na casa de Deus. Eu quero perguntar para você, qual é o esforço que você tem feito para ter uma vida cheia do Espírito Santo? Qual é o esforço que você tem feito para se encher da presença de Deus, do poder de Deus? Qual é o esforço que você tem feito muitas vezes para desligar a televisão na sua casa e para se ligar em Deus, na sua palavra? Qual é o esforço que você tem feito para estar num culto, para ouvir a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus, para buscar a Deus em oração? Qual é o esforço que você tem feito? O Senhor disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te. Irmãos, a gente tem que se esforçar. Tem muito crente que não se esforça, quer as coisas de mão beijada, quer que Deus faça tudo. Irmãos, tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Se você quer vitória na sua casa, eu quero dizer para você: a vitória Deus vai te dar, mas você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar para estar na presença de Deus. Você tem que se esforçar para obedecer a palavra de Deus. Você tem que se esforçar para perdoar quem te machucou, quem te feriu. Mas você tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Esforça-te que tem bom ânimo. Esforça-te que tem bom ânimo. Porque o Senhor vai fazer na sua vida hoje o que Ele já fez no passado, na vida daqueles que andavam com Ele. Amém, irmãos? Quem acredita que Deus faz hoje o que Ele já fez lá atrás? Deus disse isso para Josué: esforça-te, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés lá atrás, eu serei contigo hoje. O Deus que já foi no passado é o Deus que faz hoje na sua vida e na minha. Assim como Ele deu vitória aos seus servos no passado, Ele está dizendo que Ele vai dar vitória para você hoje. Assim como Ele entrou nas batalhas dos seus servos no passado, Ele vai entrar nas suas batalhas hoje. Assim como Ele, irmãos, esteve presente na vida dos seus servos no momento das suas lutas, assim Deus se faz presente na sua vida hoje, porque Ele faz hoje o que Ele já fez no passado. Mas o que Ele pede? Que você se esforce e tenha bom ânimo.
Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, por quê? Porque tem gente que depende de você para caminhar. Deus disse: você fará esse povo entrar na terra. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: você vai à frente, porque tem uma multidão de gente que vai atrás de você. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você que está na igreja, você que está firme, você precisa ficar firme para que aqueles que não estão firmes, mas que estão caminhando com você, possam olhar para a tua vida e dizer: eu vou caminhar porque o Carlinho está caminhando, eu vou avançar porque o Carlinho está avançando. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas dependem da nossa firmeza para elas ficarem firmes. Tem muitos pais, muitas mães dentro de casa que eles precisam ficar firmes para que os filhos fiquem firmes. O que eu estou ganhando em ser firme, em estar na igreja, em perseverar? Você está ganhando a firmeza da sua filha, do seu filho. Você está ensinando outros que caminham ao teu lado e que seguem os seus passos a ficar firme também. Às vezes a gente tem que se esforçar não só pelo que Deus vai fazer na nossa vida, a gente tem que se esforçar pelos outros que vão ser abençoados através da nossa vida. Amém, irmãos? Não tem aquela pessoa assim que o pessoal fala: essa pessoa é o esteio da família. Quem já ouviu falar isso? Porque é aquela pessoa que todo mundo olha para ela, né? É aquela pessoa que está sempre orando, é aquela pessoa que está sempre buscando a Deus, é aquela pessoa que está sempre firme na igreja. É o esteio, porque todo mundo fica ali, em torno daquela pessoa. E isso é bom, mas só que se aquela pessoa cair, todo mundo cai também, sim ou não? Por quê? Porque aprenderam a se apoiar naquela pessoa. Então muitas vezes a gente precisa estar forte para que outras pessoas fiquem fortes também. A gente precisa estar firme para que outras pessoas possam estar firmes. A nossa missão não é somente alcançar a promessa, mas levar outras pessoas a alcançar a promessa também. Quem aqui recebeu a salvação em Cristo Jesus? Quem está debaixo da promessa da salvação? Só que essa promessa não pode terminar em você. Você precisa levar essa promessa para outras pessoas. Outras pessoas precisam entrar aonde você vai entrar, através da sua vida, como exemplo de alguém que está vivendo a promessa, como exemplo de alguém que está caminhando em direção à promessa. Então nós temos que nos esforçar para sermos o exemplo que as pessoas que ainda precisam alcançar a promessa possam ter em nós, para que elas possam, através da nossa vida, também alcançar a promessa. Amém, irmãos? Deus se manifesta nas crises para nos mostrar que é Ele que está no comando. Por isso nós precisamos ficar tranquilos. Quem está no comando da sua vida é o Senhor, amém? Quem está no comando é o Senhor. O Senhor disse a Josué: não te mandei eu? Ou seja, se Ele está mandando é porque Ele está comandando. Então quem está no comando da sua vida é Deus. Se Deus está no comando da sua vida, não são os problemas que estão no comando da sua vida, não é o diabo que está no comando da sua vida, não são as circunstâncias que estão no comando da sua vida, é o Senhor que está no comando da sua vida. Então você vai chegar onde você precisa chegar. Por quê? Porque Ele que está comandando. É Ele que está comandando as coisas. Ele que está no comando de todas as coisas. Então Deus fala assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estou no comando. É eu que estou à frente. Deus está no comando, apesar da nossa incapacidade, irmãos. Você pode ser incapaz para muitas coisas, mas a sua incapacidade não tira Deus do comando. Deus continua no comando. Moisés não era capaz de conduzir o povo pelo deserto, mas Deus estava no comando.
e levou o povo aonde o povo precisava chegar. Em muitos momentos, Moisés não sabia o que fazer, mas as coisas aconteceram. Por quê? Porque Deus estava no comando. Você não precisa saber o que vai acontecer, você precisa crer naquele que sabe. Amém? Você precisa crer naquele que sabe o que vai acontecer e confiar nele. Por quê? Porque ele está no comando. Ele tem todo o entendimento de tudo que vai acontecer na sua vida antes de você saber. Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã da minha vida e da sua. Ele já sabe. Ele sabe de forma imediata essas coisas. Então ele tem todo o direito de estar no comando da nossa vida. Amém, irmãos? Mas em último lugar, Deus se manifesta nas crises para mostrar que a gente pode avançar, porque Ele não só está no comando, mas Ele está do nosso lado e Ele caminha conosco até o fim da nossa caminhada. Ele diz para Josué: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Eu pergunto para os irmãos, com Deus andando do nosso lado, dá ou não dá para a gente avançar, irmãos? Com Deus andando do nosso lado, dá ou não dá para a gente ficar corajoso, irmãos? Com Deus andando do nosso lado, dá ou não dá para a gente ficar feliz, irmãos, pela certeza de que a gente vai alcançar a vitória no final? Por quê? Porque Ele está conosco, porque Ele está caminhando conosco. Deus, Ele não se contenta em apenas comandar as coisas, Ele quer caminhar conosco todos os dias. Ele quer estar do nosso lado todos os dias. Ele não quer apenas dizer para você que Ele está no comando, Ele quer dizer para você que Ele está do seu lado. Que Ele está do seu lado. Amém, Carlinhos? Deus está do seu lado. Deus está do seu lado, Ricardo. Todos os dias. Quando você sai de casa para trabalhar, sabe quem sai com vocês para trabalhar? O Senhor. Porque Ele diz: estarei contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares significa que aonde você andar, Deus está andando com você. Aonde você estiver, Deus está com você. Aonde você entrar, Deus entra com você. E quando você sair, Ele também sai com você. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. E a bênção de Deus estará contigo aonde você estiver. Bendito será o trabalho das suas mãos, bendito será a tua amassadeira, bendito será a tua casa, bendito será a sua família, bendito será em todo o seu procedimento. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, porque Ele é um Deus presente na nossa vida. Então, nas nossas crises, Deus vai se manifestar para nos mostrar que Ele nos ama, que Ele está atento, que Ele se faz presente, para nos levantar pelo poder da Sua palavra, para nos mostrar que Ele vai dar a vitória, mas a gente tem que se esforçar e ter comum. Ele se manifesta para nos ensinar que a gente tem que ficar firme, porque tem outras pessoas que estão seguindo os nossos passos. Fica firme, porque tem gente que vem atrás de você. Se você parar, eles param. Se você avançar, eles avançam. Ele se manifesta